Eu convido você, meu irmão, minha irmã, a olhar para Jesus e apresentar a sua intenção. Faça agora uma oração nesse primeiro dia da semana, nessa segunda-feira. Apresente aqui diante de Jesus Eucarístico. Não só fale, mas escreve aqui embaixo, para que depois nós possamos rezar. Coloque o nome da sua família, para que depois nós possamos rezar por você. Existem pessoas que rezam pelas intenções. Coloque, irmãos e irmãs, a sua intenção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, Deus abençoe a sua semana, Deus derrame muitas bênçãos sobre você. O tema de hoje: teus discípulos não jejuam? Marcos 2, de 18 a 22. Naquele tempo, os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Então, vieram dizer a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: os convidados de um casamento poderiam, por acaso, fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar. Mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Aí então eles vão jejuar. Ninguém põe um remendo de pano novo numa roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano velho e o rasgão fica maior ainda. Ninguém põe vinho novo em odres velho, porque o vinho novo arrebenta os odres velhos, e o vinho e os odres se perdem. Por isso, vinho novo em odres novos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O jejum era uma prática levada muito a sério no Antigo Testamento, e por isso os fariseus a seguiam ao pé da letra. Jesus, porém, não dava tanta importância ao jejum, pois considerava que há valores muito mais importantes do que esta prática. Por exemplo, a caridade, a oração, a meditação. Desta vez, a polêmica entre Jesus e os fariseus se expandiu um pouco mais. Ela chegou até os discípulos de João Batista. Veja que eles se aproximaram de Jesus e questionaram: por que jejuamos nós e os fariseus e os teus discípulos não? Para entender a resposta de Jesus a esta pergunta, vamos dar uma olhada na legislação referente ao jejum. Na lei verdadeira, isto é, a lei antes de ser alterada pelos doutores, o jejum era prescrito apenas para o dia da expiação dos pecados. Você pode conferir isso lá em Levítico 16, versículo 30. Porém, os fariseus, que gostavam de aparecer, de se mostrar ao povo que eles eram puros e santos, jejuavam 2 vezes por semana, a saber, na segunda e na quinta-feira. Acontece que a festa de casamento na Palestina durava 1 semana. Então, como eles eram muito espertos para poder aproveitar da festa comendo tudo que tinha direito, os doutores da lei fizeram uma espécie de emenda na famosa lei, de modo que nas semanas em que houvesse festa de casamento,
o jejum poderia ser suspenso, para que se pudesse comer e beber sem miséria e se divertirem à vontade. Repare, meus irmãos, minhas irmãs, que eles eram os tipos políticos disfarçados de religiosos e santos. Observe que os doutores que elaboravam a lei legislavam em causa própria, isto é, faziam o que bem entendiam da lei, adaptando aos seus interesses. Agora pergunto a você, será que nós já vimos esse filme? Bem, agora vamos à resposta de Jesus. Jesus respondeu: podem os amigos do esposo afligir-se enquanto o esposo está com eles? Dias virão em que lhes será tirado o esposo, noivo, né? Então eles jejuarão. Em outros evangelistas, Jesus responde: pode os amigos jejuar enquanto o noivo está com ele? Isto equivale a dizer: por acaso pode jejuar em uma festa? Claro que não. Em uma festa tem mais é que comer, como disse o Zé, né? Encher o bucho. Foi por isso que os doutores da lei ajeitaram a lei. Jesus tinha resposta para tudo. Ele se assemelhava a um bom goleiro que pega todas as bolas, rasteiras altas de canto, né? Jesus rebatia a toda pergunta maliciosa que eles faziam para colocá-lo em desacordo com a lei. Porque mesmo antes que os seus oponentes abrissem a boca para perguntar, Jesus já sabia da maldade que rolava em suas mentes e em seu coração. No Evangelho de hoje, meu irmão, minha irmã, Jesus derrota os seus oponentes com o seu próprio veneno, semelhante a um atleta lutador, né, que usa a própria força do adversário para derrotá-lo. Jesus aproveita a própria escala de valores, né, dos fariseus e doutores para rebatê-los. Se bem que hoje não foram os fariseus que diretamente pressionaram o mestre, e sim os discípulos de João, né? Porém, amando dos fariseus, é claro. Meu irmão, minha irmã, repararam que o personagem do noivo nos dias atuais é uma classe em extinção? Isto está acontecendo porque os meios de comunicações incentivam os jovens a se acasalarem em vez de casarem, né? E esse acasalamento tem pouca duração. Assim como nasce o primeiro rebento, o macho, né? Deixando para a fêmea a tarefa de criar o fruto daquela relação de prazer, sem o verdadeiro amor. E na verdade, quem vai ser a mãe daquela infeliz criança será o avô, a avó. Maria, mãe da Sagrada Família, rogai a Jesus pelos noivos e noivas de hoje, para que eles assumam com responsabilidade cristã o compromisso sagrado da construção da família, para que não coloquem filhos no mundo sem a menor responsabilidade. Mãe poderosa, rogai a Jesus pelos jovens, para que acordem para a realidade de que estão sendo usados por aqueles que pretendem destruir a família. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.